Só que vocês vêm falar que a minha palestra é sensacional, vocês estão de sacanagem. Pô, a pressão psicológica do caraca, mano. Eu não dormi essa noite. Sério, pressão demais, tem que ser sensacional. Aí escreveu, sensacional. Cara, se não fosse sensacional, vai ser extremamente frustrante. Aí eu fiquei muito nervoso, estou extremamente nervoso, não consegui dormir. Quando eu não consegui dormir, eu tive um sonho muito louco. Eu sonhei que eu estava andando num lugar, era cheio de nuvens, assim, caralho, velho. Morri. Putz, logo agora que eu preparei a palestra, eu vou morrer. Agora que eu consegui terminar o negócio, deu certo, dá um morrer. Eu tô andando lá, ver aquele velho lá de barba branca, com a chave na mão. Pô, é São Pedro? Sim, filho. Pô, eu morri então, e a palestra de amanhã, como é que eu faço? Ah, velho, fudeu, os caras se viram lá. Agora você entra na fila ali, tem uma fila ali, você entra lá e você se vira. Chegando lá, que fila, cheio de fila. Aquela que tem aqueles dois caras ali, eu fui chegando lá. Aí a fila lá tinha o Brad Pitt e o Tom Cruise. Caralho, eu tô podendo, morri, mas valeu, né? Tô no meio dos foda. Aí, cara, beleza, tô lá com o Brad Pitt e tal, Tom Cruise. Aí vem uma voz do céu: Brad Pitt, porta 1. Aí chegou o Brad Pitt, abriu uma porta, a mulher feia, puta que pariu, mulher feia, cara. Brad Pitt, pela sua vida ao amor, ao capitalismo e ao dinheiro, você está condenado a passar o resto da eternidade com essa mulher feia pra caramba. Aí, caralho, entrei na fila errada. Tá bom. Aí ele entrou lá com a mulher feia. Aí, foi o Brad Pitt, ó, Tom Cruise, porta 2. Aí abriu a porta, a mulher feia, pensa na mulher feia, mais feia que a outra. Vixe Maria, ferrou, na minha vez vai vir a Marina Silva. Tá bom, né, velho? Putz, aí vem lá. Tom Cruise, pela sua vida, ao amor, ao dinheiro, ao capitalismo, ao luxo, à ostentação, você está condenado a passar o resto da vida com essa mulher. Putz. Caramba, agora é esperar, né? Aí vinha a bagaceira pra mim. Aí, Adriano Paranaíba, porta 3. Eu fui lá pra porta 3. Aí abriu a porta, galera, era Angelina Jolie. Aí eu, graças a Deus, obrigado, Senhor, eu sabia que ia haver justiça na eternidade. Aí veio a voz do céu, eu preparando para receber os louros, né? Angelina Jolie, pela sua vida, ao amor, ao capitalismo, ao dinheiro. Eu prometi que se essa vida de professor de economia não der certo, eu vou montar stand-up comedy, eu acho que vai dar certo. Mas é engraçado, eu fiz a piada, mas é engraçado como a gente, quando fala em capitalista, em dinheiro, amor ao dinheiro, essas coisas, a gente sempre tem uma visão extremamente pejorativa. E no Brasil isso é extremamente claro. O lucro é uma coisa horrível, é uma coisa de alguém que explora outra pessoa. E a gente cria algumas ideias a respeito do capitalismo, baseado nesses folclores culturais que a gente tem, e a gente acaba perdendo a chance de aproveitar o melhor do capitalismo. E o que é o melhor do capitalismo? A forma como o capitalismo pode ajudar justamente os mais pobres. Mas para isso nós precisamos derrubar alguns mitos do capitalismo, né? Quais são os mitos? Tem muitos mitos, né? Tem vários problemas que as pessoas criam falando que é capitalismo. Eu vou falar só de 4 para dar tempo. Primeiro, o capitalismo defende empresas e os seus lucros, ela defende a exploração das pessoas. Outra coisa, essa aqui o seu professor de história conta muito. O capitalismo gera crises econômicas em 29, em 2008, em 2008, todo mundo falando, agora o capitalismo acabou, foi a crise do capitalismo, acabou o capitalismo. Outro, essa aqui é ótimo, o governo precisa intervir para garantir aos pobres o acesso aos bens, aos direitos sociais, porque o capitalismo não faz isso. E o último tópico, países com melhores condições econômicas e sociais são socialistas, por exemplo, os países nórdicos. Suécia, pessoal. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, defende o lucro e as empresas. Para falar desse tópico, nós temos que definir o que é capitalismo. Eu acho que o problema está na definição do capitalismo que a gente estuda na escola. Recentemente, um amigo meu, o professor Bruno Rossi, escreveu 4 coisas que definem o capitalismo. Eu achei fantástico. Eu disse, não, isso daí eu tenho que mudar na minha palestra, porque eu tinha outras definições, eu achei essa mais completa. Que é, o capitalismo defende a escolha pessoal, o capitalismo defende liberdade para competir em mercados, o capitalismo existe trocas voluntárias,
E o outro fator, existe o direito de propriedade privada. Se faltar um desses fatores, não é capitalismo, é outra coisa, é uma adaptação, é alguma coisa do gênero, mas capitalismo mesmo, não é. Tem que ter esses quatro, certo? Então no Brasil não existe capitalismo, Adriano? Olha, no Brasil existe uma diferença muito grande, que é a diferença entre pró-mercado, que é a ideia do capitalismo, com a ideia pró-empresas. No Brasil nós temos uma filosofia de pró-empresas. Ficou claro na apresentação do professor Paulo Adolfo que existe uma elite ali de empresas que define o que vai ser feito, né? E isso prejudica muito justamente os mais pobres. Você, em vez de ter a competição que o capitalismo prega, para competir, né? Uma vez eu falei com um amigo meu que é diretor da Fiesp, que a Fiesp era a CUT dos industriais, né? Assim, ele nunca mais falou comigo, não sei porquê. Mas, sério, ele não defende competição, ele defende proteção de mercado, né? Não defende empreendedorismo, defende plano do governo para dar mais dinheiro para ajudar as empresas, né? No capitalismo tem o livre mercado e quem for mais competitivo, quem conseguir competir melhor e inovar mais, vai trazer. Por bem que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente só pensa no Sebrae. Engraçado, né? Como se o governo fosse, via decreto, dar inovação para as pessoas. É muito louco isso, imaginar isso. O capitalismo, existe uma ideia aqui no Brasil que não é capitalismo, porque existe uma formação de lobbies muito grandes. Existe uma coisa que a gente chama de rent seeking, que é o quê? Como o governo é muito grande, o que é mais barato? É mais barato eu competir no mercado ou eu bancar um burocrata para ele me dar um monopólio? É muito melhor você bancar um burocrata, você dar propina para alguém. Que é um caso mais frustrante que o recente caso da Azul, que entrou no mercado e quando ela conseguiu entrar no mercado, olha, veja bem, não é para todo mundo esse mercado. É extremamente frustrante. Por quê? Porque a gente acha que é uma empresa que vem para competir, mas ela entende as regras do jogo. Para que competir? É mais fácil eu me aliar aos meus inimigos e só dividir o mercado entre a gente do que competir com alguém. Então, o que nós temos no Brasil é isso. Então, quando o seu amigo marxista fala de elite, de mercado, não está falando de mercado. Ele está falando de empresas que fazem capitalismo de compadrio, que é diferente desse capitalismo, porque justamente você não tem livre mercado, você não tem concorrência, você não tem nada, na verdade. Aí vem a frase máxima, essa aqui você escuta até aula de mestrado, doutorado, você escuta isso aqui. O mercado precisa ser regulado para evitar que o capital industrial explore os mais pobres. Então o governo vem para salvar a pátria, né? Mas para salvar a pátria precisa de gente, por exemplo, precisa de agência reguladora para regular, né? O Jean Tirole, que recentemente ganhou o prêmio Nobel, foi engraçado porque quando eu encontrei ele lá na Universidade de Toulouse, ele riu da minha gravata borboleta. Aí eu joguei um voodoo nele, falei assim: não ria da gravata borboleta de outra pessoa, eu vou jogar um voodoo e você vai usar a droga da gravata borboleta também. Isso foi em junho. Em outubro ele ganhou o prêmio Nobel. O que ele teve que usar? Gravata borboleta para ganhar o Nobel. Eu falei assim: meu voodoo funciona, esse negócio dá certo. O professor Gentiloli, ele defende que o problema é que os contratos são incompletos. A gente tem que fazer com que as agências prevêem o máximo de condições possíveis para evitar que o mercado explore as pessoas. Só que o senhor Jean Tirole vai de atrito direto com o que o Hayek falou, que quanto mais controle você tem, não só o Hayek, vou puxar a sardinha para a escola austríaca, o teorema de Coase fala muito bem disso, você vai aumentando o custo de vigiar o governo, o mercado, você vai aumentando o custo estatal. Isso estoura na mão de quem? Dos milionários? Não, estoura na mão dos mais pobres, que tem que manter esse sistema. Pobre hoje paga mais imposto que rico. Adriano, eu nunca paguei imposto de renda. Só rico que paga imposto de renda. Mas você paga coisa pior, chamada impostos indiretos. Por exemplo, bola de futebol. 46% da bola de futebol é imposto. É o país do futebol. Por isso que tem muito estado na bola de futebol. Remédio. Olha o tanto que o governo ajuda os pobres a comprar mais remédio. Ele põe 33% a mais do remédio no preço dele com imposto. Brinquedos, olha o governo amando as crianças, 39%. Moto, velho, quando você compra uma moto, você não comprou uma moto, você virou sócio do Estado. E ele ficou com a maior parte. E todo ano você paga IPVA naquela merda. Então você está lascado, meu irmão. Você está lascado. Você está virando sócio minoritário, pagando 100% do negócio.
Qual que é o produto que vocês acham que é o produto campeão? Cigarro. Todo mundo fala mal do cigarro, coitado do cigarro. Cigarro só paga 80%. E aí o cigarro é 80% porque existe uma teoria na economia que fala o seguinte: bens maus a gente tributa mais para a pessoa consumir menos. Então o imposto do cigarro é muito... eu fumei durante 10 anos. Eu nunca parei de fumar porque é caro, né? Eu trocava no máximo a carteira. Quando vinha aquela carteira de impotência sexual, eu pedia do câncer do pulmão. Era o máximo que eu fazia. Pô, não é verdade? Fala sério. O cara para de fumar por outros motivos, religioso, de fé. Eu mesmo parei de fumar porque falava pra mim que tinha um culto da cura às drogas. Aí eu fui lá. Cheguei lá, aí o pastor falou e tal. E agora é a hora que você vai jogar todas as drogas que prende na sua vida, você vai jogar aqui no altar. Deixa eu me sentir comovido. É verdade. Eu joguei uma trouxinha de maconha, eu joguei a carteira de cigarro e joguei minha carteirinha da Uni também. O peso saiu assim. Gente, infelizmente não é o cigarro o produto que paga mais imposto. Quem paga mais imposto no Brasil é a cachaça, 81%. E veja só, quem que bebe cachaça no Brasil? Os mais pobres. Então imagina hoje a situação de 12 milhões de desempregados. O cara está desempregado porque o governo fez políticas erradas, aí ele vai beber a cachaça dele, e o Estado ferra ele quando ele está se embriagando ali para esquecer a desgraça que ele está na vida dele. É horrível, a intervenção estatal ferra o cara até quando ele está ferrado. Imagina, aí vem os caras da DIEESE falar, não, o salário mínimo teria que aumentar 200%. Cara, se aumenta 200% o salário do cara que faz o pão, quanto que você acha que vai aumentar? Não é uma questão de custo, não é uma questão de justiça social. Se aumenta o salário mínimo o DIEESE solta lá, tem que aumentar o salário mínimo para R$2.000. Manda o padeiro pagar R$2.000 para a menina do caixa, quanto vai custar o pão? É isso que causa inflação, certo? E imagina se a gente diminuir a intervenção estatal, as pessoas vão poder comprar mais, porque diminui esse custo altíssimo. No caso do Brasil está em média aí dos 46%, de tudo é imposto. Imagina a gente receber um aumento salarial de 46%. Não vai melhorar a vida do brasileiro? Não vai melhorar a vida justamente dos mais pobres? Vai demais. O pouco que o cara ganha, ele vai poder comprar muito. O Estado é o pior inimigo do pobre hoje no Brasil. Vamos lá, o governo, esse segundo aqui, o governo, não, aqui, causa de crise, aqui está clarinho, não lembro a sequência. Causa de crise econômica, essa aqui é para aquele professor de história seu que fala que a crise de 29 foi uma crise do capitalismo. Infelizmente, o professor de história pode ter estudado a história do Brasil, mas ele não estudou a história da formação monetária americana. Infelizmente, ele não fez isso, então por isso que ele fala esse tipo de asneira. Para contar a história da crise de 29, eu vou precisar contar a história de alguém que ele nunca ouviu falar na vida dele. Eu gostaria de apresentar para vocês o Continental Currency. O Continental Currency foi a primeira moeda dos Estados Unidos. Não foi o dólar, foi a moeda dos Estados Confederados. Essa moeda foi feita para financiar a guerra dos Estados. O que eles descobriram? Eles descobriram, cara, e se a gente imprimir mais moeda? E se a gente fazer mais moeda do que a gente tem de lastro? Eles tiveram essa ideia, foi genial, porque conseguiu manter mais a guerra, mas a moeda começou a desvalorizar, certo? E aí trouxe um problema muito grande, porque as pessoas falavam, quando alguém nos Estados Unidos, lá no começo dessa época, quando falava, queria xingar alguém, falava assim, você vale menos que um Continental Currency, que não é xingar o cara, você não vale nada. Por quê? Porque gerou inflação, você imprime muita moeda, você joga muita moeda, há um desequilíbrio de oferta e demanda monetária, e você tem inflação. Só que foi tão grande que eles criaram um banco em 1971, o First Bank americano, e ele quebrou em 1819, causando uma crise muito pior que a crise de 29, que seu professor de história nunca escutou falar, que é a história do pânico de 1819. Foi quando os Estados Unidos tinham que pagar uma parte dos... Porque os Estados Unidos, na verdade, comprou muitos territórios dele. Então, uma parte importante dos Estados Unidos, que é aquela parte central dos Estados Unidos, ele teve que pagar esse ano para a França. O que ele fez? Senta o dedo na impressora, a gente imprime um dinheiro e paga os caras, simples assim.
E aí deu um pânico, porque todo mundo queria ir atrás do seu lastro, porque todo mundo juntou muito dinheiro, foi atrás do lastro que dava em ouro, e não tinha para ninguém. E aí virou um pânico, foi uma crise punk nos Estados Unidos, foi uma crise muito maluca. E quem fala isso é o Hofbauer na tese de doutorado dele, onde ele conta a história do pânico de 1819. Aí, em 1908, os Estados Unidos falaram o seguinte: vamos criar uma comissão monetária para evitar que bancos quebrem. Porque o que aconteceu nessa época é que os bancos quebraram. E aí os Estados Unidos falou o seguinte: velho, quando o banco quebra é muito ruim para a economia. Que nem aqui no Brasil, né? O banco vai quebrar, vai lá e compra o banco. Os Estados Unidos já tinham essa ideia muito antes. Ele falou assim: vamos fazer algo melhor. Em vez de comprar o banco, nós vamos criar uma legislação proibindo, em 1911, que banco quebre. Olha que ideia ótima! O que aconteceu isso antes? É genial, né? Imagina você descobrir que a sua profissão você vai ser proibido de quebrar. O que você vai fazer a partir de amanhã, meu amigo? Você vai tocar o terror, você vai fazer da forma mais irresponsável do mundo, porque você tem um governo para te proteger. Governo protegendo o banqueiro, que é pior, não é protegendo os pobres para os pobres não quebrarem, é protegendo o banqueiro, que é o cara que menos precisa de ajuda, né, de fato. E o que aconteceu? Os Estados Unidos não criou o primeiro banco, o Banco Central americano não é um banco central, ele era um fundo de reserva de dinheiro para dar dinheiro para o banqueiro. Foi aí que surgiu o FED em 1913. O FED ele não surgiu na ideia de banco central como era o Banco Central da Inglaterra. Ele surgiu com a ideia de ser um fundo de dinheiro para quando o banco for quebrar, eu dou dinheiro para o banco. Só que aí todo mundo ligou, dane-se. E eu vou quebrar mesmo. E aí foi necessário o FED, em 1920, dobrar a quantidade de dinheiro circulando nos Estados Unidos, para poder não deixar os bancos quebrarem. Esse excesso maluco de moeda veio a crise de 29, que o Mises já tinha cantado a pedra lá em 1920 e pouco. 1922, para ser preciso, o Mises cantou essa pedra. Aí vem o seu professor de história dizer para mim que isso é crise do capitalismo. Fala sério, é uma crise da intervenção estatal. Se quando tivesse tido os primeiros problemas no banco, os Estados Unidos tivesse falado assim: bancos, nós somos capitalistas, se vira, velho, aqui quem merece ganha o ouro, vai fundo, se vira, dá um jeito. Os bancos, eu não duvido da capacidade humana do pessoal ter bolado um jeito de sair da crise deles. Mas se você transmite uma informação equivocada, ela vai continuar sendo equivocada. E isso vai trazer muitos problemas para a economia, vai trazer muitas distorções para a economia, que foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Muita intervenção estatal, que existe muito até hoje, né? Não tão como no Brasil, mas existe muito. A gente fala muito dos Estados Unidos, capitalismo, mas se você for olhar a fundo, tem muita intervenção estatal. O que muda lá um pouco é a questão mesmo cultural do pessoal lá. O pessoal lá tem aquela coisa do trabalho, do sonho americano, mas se você for ver, tem muito financiamento estatal. E a dinâmica da economia lá é muito grande. O pouco de tempo de livre mercado que eles tiveram, por exemplo, eles têm algo que a gente não tem: uma Constituição que defende a livre iniciativa. Então isso consegue dar uma folga para que aquele país nunca quebre, por mais que ele tenha passado por muitas crises. Antes de 2008, os Estados Unidos passou por 15 momentos de recessão, que não aumentaram que nem em 2008, justamente porque o governo intervia muito na economia, imprimia dinheiro e salvava a pátria ali. Só que o que aconteceu? Em 2008 deu bode de novo. Os banqueiros falam assim: os banqueiros geram crise. Eu concordo. Por que os banqueiros geram crise? Porque o governo ajuda ele mais do que ajuda o padeiro quando o padeiro está quebrando. Quando o padeiro está quebrando, ninguém vai lá ajudar o padeiro, que é o cara que de verdade gera emprego, gera produção, né? Então o Estado nenhum ajuda quem de fato produz. Vamos para o próximo tópico. Governo precisa intervir para garantir aos mais pobres o acesso aos bens e direitos sociais. Para falar disso, atualmente eu trabalho na linha de pesquisa sobre economia dos transportes, sobre mobilidade urbana, investimento, e eu me confrontei muito com essa coisa dos bens públicos. Transporte é bem público, não cabe liberalismo. Isso aí, né? Isso aí é função do Estado. E eu fui ver como o Estado age de forma errada ao intervir na economia, como ele traz mais problemas do que solução. Na verdade, quando eu estive aqui no primeiro evento do ILCO, que estava eu, o Rodrigo Saraiva e o Adolfo, eu fiz uma pequena, eu estava no começo da minha pesquisa e mostrei um gráfico. Aí o pessoal, depois a gente foi sair para tomar uma cerveja, e o pessoal falou assim: mas estava ruim isso, a sua análise, você não contemplou isso, você não contemplou isso, não estava muito legal aquela análise que você fez.
Aí o cara, vou melhorar essa análise. Fiz um estudo e tal, acabou que gerou um artigo que foi aceito para apresentar lá no Instituto Mises, lá na sede do Mises Institute em Alabama, que a gente foi apresentar esse ano, né, na principal conferência acadêmica, né, que é uma conferência de pesquisa. E aí eu fiz a seguinte análise: como o subsídio no setor de transportes atrapalhou muito as pessoas, tá? Desculpa, eu não traduzi porque preguiça estava demais, aí não deu, mas dá para passar rapidinho, não tem muito texto não. Então qual foi o ponto de partida da análise? Que quando surgiu a crise, quando surge cenários de crise, os estados costumam, economias centrais costumam intervir na economia para tentar aquecer a economia via demanda. O Brasil fez isso muito bem, em dois setores que eles chamam chaves, porque a CEPAL, né, o pensamento cepalino, desenvolvimentista que nós temos no Brasil, acredita que existem setores estratégicos. Então, os dois setores estratégicos muito importantes é construção civil e indústria automobilística. Como eu sou da área do transporte, eu foquei no estudo só em transporte, mas quem quiser fazer um estudo na parte da construção civil, vai dar um trabalho até melhor do que esse, vai comprovar muito mais danos que foi trazido para a economia. Mas se a gente pensar no transportes, houveram dois tipos de subsídios fortes. Primeiro, subsídio tanto para o setor de transporte privado como no transporte público. Para o setor privado, o governo fez aquela redução de IPI. Quem lembra da redução de IPI? Todo mundo lembra. Adriano, não acredito que você vai entrar em contradição no meio da palestra. Você acabou de falar que tem muito imposto, agora você vai falar mal da redução do IPI? Você é um canalha, você é um fascista, você é um coxinha. Mas vejam, o problema é você distorcer a informação de mercado. Você reduziu o IPI para todos os setores da economia? Não. Você reduziu só para linha branca e para carro. O que a gente escutava no noticiário quando estava chegando perto do dia de acabar a redução do IPI? Corra hoje mesmo e compre com a redução do IPI, você tem que comprar agora porque está barato. Porque como reduziu o IPI do carro e de geladeira, comparado com todo o mercado, a gente teve a sensação mental de que aquele carro realmente estava barato. Não foi? E aí você, mesmo sem nenhum puto no bolso, foi lá comprar seu carro 0 km na hora. Aí o que você fez? Você precisava de crédito. Aí o governo falou o seguinte: não, vamos ajudar as pessoas a ter acesso ao crédito. O que o governo fez? Imprimiu 18 bilhões de reais de crédito. Como assim imprimiu? É só você reduzir a necessidade de depósito compulsório. Aí você aumenta a quantidade de moeda escritural na economia. Então aí você tem um aumento da base monetária e você pode dar crédito mais barato. Que foi o que aconteceu na época. Então você deu IPI mais barato, aí você dá duas informações falando para o cara que ele é quase que obrigado a aproveitar aquela oportunidade. Ó, tem IPI barato e o crédito é barato para o carro, porque não foi para tudo que baixou o crédito, foi para o carro, né? E além disso, ele deu crédito subsidiado para a fábrica, falou para as indústrias: vem para o Brasil que a gente empresta dinheiro mais barato que a taxa da inflação, você vai ganhar esse dinheiro, porque quando você empresta juros a 4% de inflação, vamos dizer que a inflação fosse só 6%, você está levando 2% de ré, uma conta bem básica, assim, você está perdendo 2% quando empresta esse dinheiro. Então o que a gente tem nesse cenário? Um aquecimento artificial de um setor que não cresce porque ele está crescendo, mas porque houve incentivo do governo para aquele setor específico, e não para a economia como um todo. Você deslocou e causa crescimento artificial daquela economia. Mas os estragos do governo não parou aí. Ele também resolveu dar incentivos para o transporte público. Que tipo de incentivo bacana que ele deu? O Brasil já dava incentivo para estudante e para as velhinhas andar de ônibus. O estudante dá também e o velhinho não paga, certo? Isso daí já é antigo, a gente não pode considerar como um impacto do novo governo. Isso aí já é desde que existe ônibus, desde que existe CityPass, para transporte, já existe isso. Eu só queria mostrar um número. O impacto desse subsídio antigo é de 4 bilhões ao ano. Guardem esse número. O que aconteceu recentemente? Você teve um movimento passe livre. Olha só, essa foto é lá da minha cidade, ó, o cara tocando fogo no ônibus. Ele teve uma ideia inteligente, olha. Tem pouco ônibus, o que eu vou fazer? Eu vou tocar fogo em ônibus. Cara, que massa! Ele não bastou quebrar a janela do ônibus, ele teve que quebrar o ônibus todo. Ele ultrapassou o Keynes. O Keynes falou assim: esse cara é foda, ele é bom.
Ele me superou, mandei quebrar a janela, ele quebrou tudo. Porra, velho. Aí o que acontece? Pela pressão, alguns municípios cederam, apenas 17 municípios começaram a usar o passe livre. Sabe qual foi o impacto na economia desses 17 municípios? 27 bilhões. Na França, na Inglaterra, em alguns países, eles têm fundos para bancar o subsídio. Eles têm uma conta do governo lá que tem uma grana para bancar esse subsídio. O Brasil tem esse fundo? Não, não tem esse fundo. Esse dinheiro foi para quem pagar a conta? A prefeitura teria que pagar diretamente para as empresas de transporte. As prefeituras tinham dinheiro para pagar? Não, usou lá do rent sem, falou assim, não, vai segurando a conta aí que eu garanto essa concessão mais 30 anos para você, segura o tchan aí para mim. Foi desse jeito que aconteceu. Quais os impactos que isso trouxeram para a economia? Foram terríveis, vários. Primeiro, todo mundo comprou muito carro e a renda do brasileiro não cresceu de fato. Então vejam só, as empresas de ônibus não receberam subsídio e as pessoas começaram a andar mais de carro e mais de moto. Por exemplo, lá em Goiânia, vive o sinaleiro, um inferno de moto assim. Tudo aquilo é um usuário a menos no setor de transporte. O que acontece com a tarifa do transporte? Que quanto menos pessoas tem usando e o custo continua o mesmo. Para onde que vai a tarifa de transporte? Ela sobe. Não foi o que aconteceu com as tarifas? Adriano, mas estudante não paga. Mas os pobres, o pedreiro, a faxineira paga. E a ajuda do governo foi o quê? Um aumento de 67% em média, maior que a inflação. Para quem? Para os estudantes? Não, para os verdadeiramente pobres do Brasil. A gente ferrou com os pobres que não tinham grana para comprar moto e ferramos com eles que eles tinham que pagar agora ônibus mais caro. Olha só, o Karl Menger fala no livro dele, ele começa o livro dele falando assim: economia a gente estuda causa e consequência, exceto os economistas do Brasil. Por quê? Se você aquece a economia de carro, o que vai ter na cidade? Mais carro. O que vai ter mais carro? Vai ter um congestionamento. Quando começou o programa de UTI, eu dei uma entrevista no jornal lá em Goiânia, que eu falei o seguinte: olha, esse incentivo vai ser muito ruim para a economia, porque você vai aumentar a quantidade de carro, vai aumentar o gasto da prefeitura de manter o asfalto, e pode aumentar o preço dos combustíveis, porque bem, lá quando eu dou aula de economia, na segunda aula de introdução à economia, que eu acho que não tem na Unicamp, tem assim, bens complementares e bens substitutos. Quando um bem substituto fica caro, a gente troca por outro. Quando a gente aumenta o preço de um bem complementar, todos os complementares sobem. Não é isso que acontece? Porque o cara comprou o carro, então você tem esse problema, né? Então, qual vai ser a consequência que vai acontecer? Olha o preço do combustível como que subiu. Isso aqui, na verdade, é a demanda de combustível, não é o preço. Porque o que aconteceu de pior? O Brasil, que era autossuficiente de combustível, com esse aumento de combustível, de volume de demanda de combustível, o Brasil perdeu a sua suficiência. E aí precisou voltar a importar combustível. Isso fez com que o combustível ficasse mais caro. Mas nada melhor do que uma ideia governamental para resolver um problema que o próprio governo cria. Foi o Milton Friedman que disse isso para a gente, né? O governo resolve problemas com problemas que ele causou, e aí ele vive essa vida e gasta mais tempo e energia resolvendo problemas que ele mesmo criou. Aí o que ele teve de ideia? Ele falou assim: cara, vamos reduzir os impostos do combustível. Só que ele não reduziu os impostos federais do combustível. Ele deixou quieto. PIS, COFINS do combustível continuou no mesmo patamar. O que ele reduziu? Ele reduziu a CIT de combustível para controlar a inflação. Adriano, o que é a CIT de combustível? A CIT de combustível é uma arrecadação prevista em Constituição de 15% do preço dos combustíveis para ser transferido para os estados e municípios para prover infraestrutura de mobilidade urbana. Aí olha que massa, cara, olha como uma tempestade perfeita é criada. Você joga mais carro na rua e tira o recurso de fazer mais ruas, de melhorar a manutenção das ruas. O que nós tivemos nas ruas do Brasil? Essa maravilha que a gente vê todos os dias. E a prefeitura fala que não tem dinheiro. Não tem mesmo. Em 2012 zeraram a CIT. Agora
eu gostei do professor Paulo chamando o garoto de Chicago, voltou com a CID, né? Só que ele voltou com a CID, mas o pessoal da prefeitura até hoje não viu esse dinheiro, porque ele aumentou a CID e está segurando para segurar o déficit do governo federal. As prefeituras estão reclamando, cadê o dinheiro da CID? Olha que problema. E para terminar, uma análise perfeita do triângulo de Hayek. O Hayek, parece que ele viajou no tempo, viu a desgraça brasileira e voltou e escreveu a teoria dele. O que ele falou? Toda vez que eu causo booms na economia através de investimentos ruins, investimentos mal pensados, feitos por impulso. O que as indústrias automobilísticas não fizeram no Brasil? Não foi isso? Elas tiveram que, por impulso, investir no Brasil. Né? Você aquece a economia lá na ponta do consumo, então você aquece nas pontas da economia e não aquece a economia como um todo. Por exemplo, se reduzisse o imposto de todas as atividades, você aqueceria todo mundo junto. O que o Hayek previu é que quando você distorce a economia, logo depois desse crescimento inflado, você tem uma queda pior ainda do que o cenário que estava antes. E foi o que aconteceu. As pessoas consumiram demais, ficaram endividadas. Olha aqui a taxa de endividamento das famílias brasileiras. E as indústrias pararam de vender carro. Por quê? Primeiro, porque o cara estava endividado. Segundo, porque o cara começou a ficar desempregado, vendeu o carro. Quantas pessoas aqui em Brasília encostaram o carro porque o combustível estava muito caro? Muita gente, lá em Goiânia, muita gente encostou o carro porque vendeu o carro porque estava caro demais o combustível. As indústrias automobilísticas fez o quê? Que estava gerando muito emprego, começou a mandar muita gente embora. Então, o que era crescimento artificial virou um pesadelo real. É isso que o Hayek ensinou para a gente. Então, vejam como o governo, quando interfere na economia e melhora um único setor, ele na verdade está de volta fazendo rent seeking, que é o quê? Apoiar um setor que me ajudou. A indústria automobilística vem ajudando o Brasil há muitos anos, desde o JK, né? Qual que era o lema do JK? Construir estradas é construir o progresso. Né? O progresso para quem fabrica carro, para aquelas estradas, né? Só pode. Nós abandonamos uma série de modais extremamente mais eficientes economicamente, e enquanto o mundo todo estava falando de economia limpa, a gente estava incentivando queimar mais petróleo. Olha como é que nosso governo também é muito inteligente na questão ambiental. O último aqui, países com melhores condições econômicas e sociais são socialistas. Por exemplo, os países nórdicos, Adriano. É verdade, os países nórdicos têm um histórico socialista. É verdade esse histórico de intervenção estatal na economia atualmente? Não. Olha só, a Suécia, que tinha muita intervenção estatal na economia, isso aqui é o gasto do governo na economia em relação ao PIB. Nos últimos anos vem caindo. Por que vem caindo? Porque esse modelo de intervenção começou a falhar lá. E as pessoas começaram a ficar muito putos com a qualidade do serviço que estava sendo dado. Porque a máquina fica muito grande, tem um problema de custo de transações, coisa que o COAS deixou claro para a gente. Então, eles entraram em embate com o governo e mandaram o governo diminuir a intervenção estatal. Né? Uma demanda social para a redução das intervenções em busca de melhoras sociais. Olha que bacana. Enquanto no Brasil a gente pede mais intervenção estatal. Na União Europeia tem muita intervenção estatal. Nos Estados Unidos tem muita intervenção estatal. Enquanto os países nórdicos, olha como eles têm muito mais liberdade econômica. Né? Esse aqui é o índice de liberdade econômica que você tem. Todos os países nórdicos, mais o Reino Unido. Né? Olha que engraçado o Reino Unido sair da União Europeia. Por que será? Né? Porque está querendo dar mais liberdade econômica, porque ele sabe que liberdade econômica no mundo global que a gente vive hoje é o que vai trazer melhoria para as pessoas. No Brasil, Adriano, no Brasil nós já tivemos capitalismo? Não, nunca tivemos capitalismo. O livro, se a gente pegar o pensamento a história do pensamento econômico brasileiro, escrito pela CEPAL, Belchovsky, professor Belchovsky da Unicamp, escreveu esse livro, e ele mesmo assume que nós tivemos um pequeno pedaço de liberalismo que não foi nem 2 anos, que foi a época do Eugênio Goodin como ministro da Fazenda. Quando ele saiu, isso daí acabou. Ele mesmo deixa claro isso, então não é invenção minha. Tá? A própria Unicamp assume isso, que nunca tivemos um modelo de fato capitalista. E nós tivemos no Brasil apenas várias cores de socialismo. Nós tivemos já socialismos verdes, socialistas azuis e socialistas vermelhos. Né?
O representante que eu escolhi para falar mal aqui dos verdes é o Geisel. Azul, FHC. E vermelho, como é que é o nome que falou? Madame Passadeira. Amei isso. Madame Passadeira. Além da simpatia e feições amáveis dessas pessoas, o que mais que eles têm em comum? Todos eles eram grandes socialistas. Todos eles amavam o Estado e achavam que o Estado era a grande solução para a economia brasileira. Adriano Geisel era ditadura. Dane-se se é ditadura, se é dita mole, eu não estou nem aí. O que importa é que eles eram socialistas. Por exemplo, um cara que nem o Geisel, que tem 300 estatais federais, tem algo de liberal um cara desse? 300 estatais federais, as federais. Isso fazia com que as outras, como o governo centralizava tudo, ainda tinha estatais estaduais e estatais municipais, porque era tudo centralizado. O Geisel tinha um negócio chamado conta petróleo, para controlar o preço do petróleo. E ele tinha um negócio chamado BNH. Ninguém aqui deve ter ouvido falar de BNH, porque é um banco que quebrou, um banco estatal que quebrou. Para promover, só os velhos aqui que já escutou falar de BNH. Eu não, meu pai que me conta essa história do BNH. O BNH era para promover a habitação dos mais pobres. O que ele promoveu? Promoveu dívida para os mais pobres. E hoje a gente escuta até hoje gente falando de mutuários do BNH, pessoas que têm dívida no BNH e não pode comprar nada aí porque está com o nome fudido no BNH. Adriano, agora eu quero ver você falar mal do FHC. O FHC foi um neoliberal. O neoliberal que privatizou tudo, acabou com a economia brasileira, destruiu o patrimônio nacional, vendeu a preço de banana. Posso te dizer, o problema não foi ele vender a preço de banana, foi usar o dinheiro do BNDES. Ele pegou dinheiro para fazer um monte de coisa e deu para o brother dele que ia comprar a empresa estatal. Se isso é privatização, velho, desculpa, eu não sei o que é privatização. Você pega dinheiro do Estado, dá para... O seu nome é qual? Miguel. Ela fala assim, Miguel, eu vou montar um leilão para vender as estatais, porque está dando muito gasto do governo. O Miguel fala assim, velho, eu não tenho 1.000 putos no bolso. Não tem problema, o BNDES vai te dar dinheiro. Eu vou te dar 400 milhões, você vai lá e grita 400 milhões no leilão. Foi exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso que aconteceu com as recentes concessões às rodovias brasileiras. Foi prometido na ata da licitação que seria feito o aporte do BNDES. Se isso é licitação, se isso é privatização, desculpa, eu não sei então de verdade o que é privatização. O FHC foi o governo que teve as taxas de juros mais altas. Quem que sofre com taxa de juros alta? É os pobres. Como é que você fala que um cara desse é neoliberal? O cara tinha muita taxa de juros alta na economia, e você fala que um cara desse queria livre mercado. Pô, com a taxa de juros alta dela, você ferra geral a economia. Tinha que controlar a inflação. Tá que se dane, mas não fez uma cartilha liberal, foi muito longe disso. E outra, criou CPMF. Um cara criou um imposto que é mais prejudicial para todo mundo, que é impostos financeiros. São o pior tipo de imposto, porque não tem como fugir, ele age de forma cascata. É o tipo de imposto que todo mundo paga várias vezes. Então, como é que fala que um cara desse é liberal? É neoliberal. A Dilma, vai lá, a Dilma. Antes de começar a falar da Dilma, é bom lembrar que o governo que mais privatizou empresas desse jeito, nesse modelo, foi a Dilma. Ninguém que defende a Dilma pode falar que o Temer vai privatizar, porque ela já privatizou quase tudo. E o melhor, ela escolheu campeões do BNDES. Ela falou assim, eu tive um sonho. E nesse sonho apareceu o Eike Batista. Isso é um sinal que eu tenho que dar alguns bilhões de reais para o Eike Batista. Investir num negócio chamado pré-sal. Gente, a ideia do pré-sal é errada desde o início. É a ideia mais idiota do universo. Olha só. Petróleo é uma commodity, o preço é dado pelo mercado internacional. Então a gente não controla o preço desse produto, certo? Eu não tenho como dizer qual que é o preço desse produto amanhã. Quem são meus concorrentes? O principal concorrente desse mercado são os árabes. Os árabes, sabe como é que árabe explora petróleo lá? O petróleo lá é tão fácil de perfurar e achar petróleo que se o cara tropeçar na pedra assim, começa a sair petróleo. Tem um custo operacional muito baixo.
Nos Estados Unidos também. No Canadá, o Canadá está perigando acabar, porque a terra lá é petróleo. Eles cavam o chão assim, o chão é petróleo e põe no, e faz combustível. Olha o custo operacional disso, tanto que é barato. Mas o Brasil não. A gente vai pegar um barco, mandar ele lá para o meio do nada do oceano, fazer um buraco a 200 milhões de quilômetros, passar da China, voltar e pegar o tal do pré-sal. Olha que ideia, gente. Olha o custo operacional disso. Quando o barril de petróleo era o que era há alguns anos atrás, era a ideia muito inteligente. O preço do petróleo caiu, a Petrobras ficou inviável economicamente, certo? E quem quebrou? Foi o Eike Batista? A Mercedes dele banhada a ouro não vendeu não. Quem quebrou foi a gente, que teve que sustentar isso daí. O Brasil quebrou porque a gente teve que pagar a conta do Eike, a gente teve que pagar a conta dos campeões do BNDES. Fez prejuízo na Petrobras para segurar as contas. Então, um dia eu estava numa sala de pós-graduação, muito mais que professor, né? O pessoal sabe que eu sou meio doido. Aí falou, aí tinha uns professores comum na área. Aí falou assim, Adriano, o que você acha que tem que fazer com a Petrobras? Eu falei assim, tem que privatizar essa merda. Os caras falavam só para me sacanear. Aí o cara falou assim, ô companheiro, o que é isso, companheiro? A Petrobras é nossa. Eu falei assim, é nossa, velho. Chega cheque todo ano lá para você do lucro da Petrobras na tua casa? Chega? Ele, não, companheiro. Eu, companheiro, então você não é sócio dessa merda, não. Agora, posso te contar? Quando ela tem prejuízo, a gente paga. Desconta de você via imposto, via prejuízo da Petrobras. Olha que orgulho do petróleo nacional. Ele não te dá um puto. E quando te dá alguma coisa, é prejuízo. Pô, fala sério. E finalmente a Dilma começou a seguir os exemplos do gás. Eu acho que o Adolfo, uma vez na palestra dele, falou que eu acho que é o negócio mais certo do mundo. A Dilma tem um quadro do gás na casa dela. Porque repetiu tudo que o Geisel fez. O Geisel fez contra o petróleo, ela fez prejuízo na Petrobras. O Geisel tinha estatais, ela fez os campeões do BNDES. O Geisel tinha o BNH, ela, eu quero ter um banco para mim também, na casa dos outros. Aí ela foi, pegou a Caixa Econômica que mudou todo o processo de financiamento através da Minha Casa Minha Vida. Que é o quê? Emprestar dinheiro para alguém que não tem grana para pagar. Adriano, você está sendo cruel com os pobres. Cara, não está ferrando nem a vida dos pobres, que agora estão tudo endividados, sem dinheiro para pagar e vão perder a casa deles? Aqueceu de forma errada a economia, velho. Faltou assistir a aula de introdução à economia. Só isso que faltou. Quando me perguntam assim, Adriano, o que faltou no governo? Faltou estudar, pegar um livro, pode ser qualquer livro, não vou falar de livro austríaco não, pega o livro do professor Marco Antônio Vasconcelos, que é um dos piores livros de economia do Brasil. Aqui lá já te dá uma dica boa do que você tem que fazer. É totalmente diferente do que está lá. Pô, ninguém está gravando não, né? O Marcão vai ficar puto comigo que não falar isso dele. O cara já não gostava muito de mim, vocês não voam, entendeu? O Marcão é gente boa, o livro dele é massa. Marcão, te amo, Marcão. Pô, mas velho, eu falei isso pra ele. Eu falei lá, tira do livro que a crise de 29 famílias do capitalismo, tira essa merda, velho. Não tirou? Aí vem um pôster. A gente falou lá dos países nórdicos e falamos aí do Reino Unido. O Reino Unido está saindo do bloco europeu. Por que está saindo do bloco europeu? Eu fui recentemente num evento na Embaixada Britânica e tinha esse pôster aqui que eu tive que bater a foto, que é um pôster para eventos de reunião de empresários que querem investir no Reino Unido. Olha o que está escrito lá. Com taxas baixas, mínima regulação e talentosa força de trabalho, a Inglaterra é o melhor lugar para você começar o seu negócio. Venha para a União Europeia. Venha para a União Europeia, falou? Venha para o Reino Unido. Isso é porque essa é a explicação do Reino Unido estar saindo da União Europeia. Porque eles acreditam que é esse modelo que traz crescimento econômico. Onde ele tem o orgulho de dizer que os mais pobres lá é uma força de trabalho talentosa. Que você tem pessoas preparadas para produzir da melhor forma possível. Aqui a gente tem gente que termina ensino médio e não sabe somar e dividir, mas entende tudo de sociologia. É incrível. Pô, fala sério, eu não sou contra o cara estudar sociologia, estudar seja o que for. Pode pôr o cara para estudar o que for, mas o básico que tinha que saber, que é português e matemática, cara. É o mínimo que tinha que saber. Hoje, minha sogra tem um sítio perto de Goiânia, e aí tem um menino lá que passa lá, que ajuda o leiteiro. Ela falou o seguinte,
Eu quero fazer uma aposta com você. Começa a contar. Vai contando. 1, 2, 3, 4. O número que você chegar é tantos reais que eu vou te dar. Sério, é fato real. Aconteceu semana passada. Falei assim, ó, vai contando aí, meu filho. O número que você parar e não der conta é o tanto de real que eu vou te dar. O menino saiu com 11 reais na mão. Um menino que está na 7ª série. 7ª série. São os mais pobres. Enquanto isso, o governo gasta esforço do MEC para dar sociologia em escola. Tudo bem, se todo mundo fosse férias e fazer integral e derivada, podia. Mas o povo não está sabendo somar e diminuir. Esse é o problema. Então, não tem como. Enquanto a gente não tiver redução de gasto público, enquanto a gente não tiver aumento de produtividade, enquanto não tiver mercado competitivo, não adianta a gente imaginar que o Brasil sai do buraco. Tudo que aquilo a gente pregou sobre o que é capitalismo, isso daqui é o que tem que ser feito para que exista capitalismo no Brasil. Você tem que abrir mercado. Ai, Adriano, mas bens públicos, ninguém vai entrar no mercado de telefonia. Cara, eu acabei de falar, eu fui na Alabama. A Alabama é a roça dos Estados Unidos. É a roça, lá é roça mesmo, é o sul dos Estados Unidos. Lá é muito engraçado. O sul é pobre, o norte é rico mesmo. No sul, que é pobre, fudido, que a galera está tudo desempregada, tem 20 operadoras de telefonia. Em Londres, você tem direito a escolher 6 empresas de energia elétrica e gás. Vai dizer para mim que isso é monopólio natural? Tá de sacanagem. Isso podia ser monopólio natural no século XIX, no século XVIII, quando Marx escreveu esse lixo. Agora, não é mais. Não é mais. O mundo está dinâmico. Né? A gente precisa do governo para regular a economia? Não. A gente já tem uma coisa muito melhor que governo. Tecnologia. O maior inimigo do governo é a tecnologia. Um dia eu estava num evento de turismo e falei assim, quando você vai... Quem é que gosta de viajar? Quem é que viaja regularmente? Não toda semana, não. Ó, ir para Sobradinho não conta como viagem. Quem viaja aqui, eventualmente, tal. Quando você vai viajar, você vai escolher um hotel. Você entra no site da Embratur ou no TripAdvisor? Qual que você vai ver a regulação melhor? É no site da Embratur ou no site do Booking? Quem que regula melhor o mercado hoje do que a tecnologia que nós temos? Sites de reclamação de empresas, isso é melhor do que qualquer agência reguladora, cara. Tem que parar com essa palhaçada de achar que a gente é retardado mental, que o consumidor é uma besta adestrada, que precisa do governo falar onde é que ele pode pisar, onde ele não pode pisar. Tem que acabar com isso logo, gente. Né? Todo mundo hoje tem celular, tem iPhone não, tem Samsung, tem Ericsson, né? iPhone só quem é socialista. Essa eu roubei do meu, ele falou aqui, eu cantei logo, que eu gostei da piada, eu falei, pô, foi foda. Desculpa aí, galera. Aí sim, nós vamos ter um crescimento sustentável. Não adianta o governo com essas ideias malucas de escolher setores estratégicos para dinamizar a economia. Olha só como o governo é imbecil. Se aquecer um setor faz bem, então por que não aquece todo mundo? Você tem 5 filhos, você descobre que comida faz bem para o menino crescer, você vai dar só para um porque ele é estratégico? Não, é sério, é sério. Essa saiu disputando. Gente, para terminar, nada melhor que o nosso grande professor Ludwig von Mises para falar a frase que para mim é épica, de um cara que lá no século XX escreveu isso e viu que isso aqui podia funcionar. Ele poderia ter sido criticado porque não tinha uma coisa que ele tem hoje, que é tecnologia. Tecnologia ajuda isso aqui do Mises a acontecer. Na economia de mercado não há outro meio de adquirir e preservar a riqueza. Não tem jeito de você ficar rico se você não vender muito produto. Por exemplo, que é um exemplo que eu acho sempre massa de citar, pasta de dente. Pasta de dente é caro ou é barato? É um dos itens mais baratos, você nem sabe o preço, porque você compra lá e tal, nem liga, não vai interferir na tua compra. É um monopólio mundial. Né? A Procter & Gamble fabrica todas as pastas de dente do mundo. E aí, ela vai te explorar? O espírito capitalismo vai te explorar, porque senão o seu dente vai ficar tudo podre, fudido. Não! Ela sabe que quanto mais barata ela vender a pasta de dente, mais ela vai ganhar grana. Ela vai poder investir em plantas industriais mais modernas, que produzem muito mais, tem ganhos de escala, ganhos de escopo, e ganha muita grana. Então o Mises acertou quando ele disse isso. Então, só tem um jeito de você agradar os pobres, que é dar produtos bons e baratos. E você só tem um jeito de alcançar isso.
no capitalismo, não esse capitalismo forjado, mentiroso de compadrio que nós temos, mas um capitalismo baseado no livre mercado, nas escolhas pessoais, na iniciativa privada, é o único jeito da gente sair desse marasmo que nós estamos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Recomendação, tá aqui meu site está aqui, mas aqui tá o meu YouTube. Eu dou prioridade para vocês entrar no YouTube, eu ganho mais dinheiro quando você entra no YouTube. Aqui eu não tô conseguindo ganhar dinheiro não, aqui tá entrando uma graninha, então força lá, assiste lá. Não gostou do vídeo, não tem problema, liga, vai tomar banho e deixa a porra tocando. Porque o YouTube é capaz, olha que, nossa gente, olha que genial, o YouTube, eu não gasto um puto. Você não gasta um puto e eu ganho grana. Olha. Cara, isso é muito massa. Isso é extremamente livre mercado. Isso é uma coisa extremamente interessante. E a gente acha, não, daqui a pouco vão querer regular o YouTube. Estão querendo regular. Essa é uma nova regra do YouTube que determinadas palavras que são faladas, a pessoa não ganha dinheiro no YouTube. Então, já estão começando a querer regular o YouTube. Vai dar merda, sem chance. Obrigado, pessoal. Um abraço. Aqui no Brasil nós temos desde a época colonial uma tradição patrimonialista do Estado grande e o Estado empresário. Era o rei de Portugal que fazia os negócios e acabou que isso passou pra gente, que hoje é o governo que faz os negócios, não deixa a iniciativa privada lidar com a própria economia. Então como que a gente qual seria a possível solução para isso? Para a gente poder aos poucos acabar com essa tradição estatal na economia? O problema estatal chegou a um nível tão grande que hoje não existe investimento privado no Brasil. Todo investimento que existe no Brasil hoje vem de dinheiro do BNDES. Todo mundo que monta um primeiro negócio, ele vai buscar o quê? Dinheiro em agência de fomento do governo, seja aqui do governo do Distrito Federal, seja do FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, ou seja diretamente no BNDES. Então nós temos um problema de gênesis mesmo, nós temos um problema de não tem dinheiro privado. Não existe dinheiro privado no Brasil. Então esse é o que eu vejo que é o grande empecilho hoje para a gente conseguir mudar as coisas. E aí a solução vem justamente dentro do governo. Eu sou um cara que defendo, e até atualmente estou sendo criticado por algumas perspectivas minhas, muita gente é puritanista demais no libertarianismo, para achar que quem é libertário não pode nem pensar em falar em governo, ou de governo, não pode votar, não pode nada. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que a gente tinha que aproveitar essa cultura do funcionalismo público e a gente fazer uma mudança por dentro do governo. Eu acho que nós temos que ter a solução hoje no Brasil, não como solução milagrosa, mas eu acho que a gente precisava do máximo de liberais dentro do governo. Não estou falando de eleição aqui, tá? Estou falando de concurso mesmo, de cargos técnicos, porque hoje os órgãos foram extremamente aparelhados por pessoas que têm a ideia de que o Estado é bom. Né? Eu recentemente estava fazendo aula aqui no doutorado na UNB, lá no departamento de engenharia civil, no curso de transportes. A maioria dos alunos lá são alunos de agência. E não é porque o cara não é filiado a partido, mas ele defende o governo, porque é o modelo que ele aprendeu que o governo tem que intervir na economia. Né? E olha que massa, esse ano a gente está lançando um livro com doutores e mestres lá do departamento de transporte aqui da UNB, um livro sobre liberalismo do transporte. Como que o liberalismo pode funcionar. Quem escreveu esse livro? Pessoas que trabalham no MID, pessoas que trabalham no DENIT, pessoas que trabalham no Exército. Então, a gente tem que mudar, porque quando o dinheiro do imposto cair lá dentro, o cara vai dar pelo menos um gasto racional para aquilo. Ou vai entender que ele tem o poder de, por exemplo, reduzir impostos. Quem tem condição de reduzir impostos hoje? É quem está dentro do governo. Então, eu acho que é louvável a gente incentivar. Por exemplo, já me perguntaram, é o que mais me perguntavam nas palestras. Primeira pergunta que eu sempre escutava, teve uma época que eu já começava respondendo ela. Como que você defende o Estado mínimo? Como você, que se diz um liberal, é funcionário público? Você não tem vergonha na cara? Você não é hipócrita demais? Aí eu falo, graças a Deus eu estou na escola pública, porque senão os alunos não iriam aprender economia, eles iam aprender marxismo. A situação hoje nas universidades estão porque os professores não defendem liberalismo. Então, não tem como a gente, não é só falar que tem que sonegar imposto, não adianta, o governo vai se endividar,
Você vai parar de pagar imposto, você vai sonegar para quebrar o Estado? Não adianta, o Estado não quebra, ele fabrica mais dinheiro, ele pega dinheiro emprestado, ele faz um monte de coisa. Então eu acho, e vocês aqui de Brasília têm esse poder, porque a cidade está muito envolvida com o setor público. Então eu acho que se os liberais que estão no governo começar realmente querer agir como liberais, não sabotando o governo, mas fazendo ele ir diminuindo aos poucos, não é questão de ser gradualista, eu estou pensando em algo possível para se fazer. Eu queria muito que isso, Adriano, você gostaria muito que o Estado acabasse amanhã, eu queria que ele acabasse hoje, eu queria que ele tivesse acabado ontem, porque o Estado é muito ruim, mesmo cheio de liberais, ele ainda vai ter problema de custo de transação, ele ainda vai ter problema de assimetria de informação. Isso está claro na obra do Hayek. Mas, por enquanto, nós podemos minimizar um pouco isso até a gente conseguir acabar com o Estado. Certo? Mas eu acho que tinha que acabar hoje. Mas não tem jeito de acabar hoje. Então, esse é o grande dilema que a gente tem. Então, a gente tem que trabalhar no possível. E é até engraçado, o próprio Hofbauer fala isso. Lá ele chega até a chamar o Hayek lá como é que é o livro do Hofbauer, que ele fala mal do Hayek, chama o Hayek socialista? A Ética da Liberdade. A Ética da Liberdade do Hofbauer chega no momento que ele fala que o Hayek é um grande socialista, ninguém devia ler o Hayek. E aí no final do livro ele fala o seguinte: olha, a gente tem que querer acabar com o Estado hoje para algum dia ele acabar. Então o próprio Hofbauer, que é um dos patronos do libertarianismo, já falava que a gente tem que lutar para ele acabar hoje, mas ele não vai acabar hoje. Mas se a gente lutar todo dia para ele acabar hoje, um dia ele acaba. Então acho que é um trabalho muito mais de consciência, daí de trabalhar, não como meninos birrentos que ficam reclamando de quem é a favor de alguma coisa do Estado, entendeu? Eu acho que é bem por aí. Boa tarde, professor. Meu nome é Romulo, eu sou um dos coordenadores da semana. Você falou da ansiedade que você ficou por ter colocado que era brilhante, né? Mas foi eu que fiz aquela arte. A Larissa disse que você era muito bom, então se a Larissa disse que é bom, é bom. E vocês concordam que foi brilhante a palestra ou não foi? Meu surruto, eu preciso levar para minha mulher ver isso. Ela é a única pessoa que não concorda com isso. É foda. Seguindo nessa linha que o senhor falou de levar liberais para dentro do Estado, reforçando mais uma vez o tema da Semana da Liberdade na Estrada, que são 2 dias de evento, né? Um dia, né? Problemas públicos, soluções privadas. Então acho que seria bacana para quem está aqui hoje, acho que vocês gostariam de ver as palestras que vão ser dadas lá. E a minha pergunta é mais ou menos no sentido da que o Alexandre fez, porque eu creio que ele tirou isso da mesma aula, que eu. Uma professora nossa disse que ela é a favor do Estado taxar as grandes empresas para favorecer as menores, como se... Justiça social. Isso, exatamente. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, não precisa falar, a gente vê a história. Na França, o Piketty, eu descobri que o nome dele é Piketty, em francês fala assim, né? Escreveu um livro ridículo, O Capital do século XXI, e nesse livro ele dá a ideia que o governo francês utilizou de taxar grandes fortunas. Está lá naquele livro que a solução é taxar grandes fortunas. A França seguiu isso. O que aconteceu? Gente, é informação. Eu falo com um país, eu vou taxar quem tem mais de tanto dinheiro. Não é isso, vamos ser sinceros, isso já acontece no Brasil. O que a pessoa faz? 2 coisas. Ou ele vai embora, que foi, até o Jean Duportier falou que ia embora da França e foi embora da França, porque ele ia ser taxado, foi embora da França. Ou ele só nega. Um dos 2 acontece. No Brasil, como a gente não tem esse poder que nem o pessoal da França, a gente só nega muito, porque já acontece isso hoje no Brasil, a carga tributária é enorme. Na França, chegou ao ponto de não só eles desistirem dessa ideia idiota, como a notícia de que esse imposto ia acabar foi dada aonde? Em Londres. O ministro francês não deu essa notícia lá em Paris. Ele foi em Londres. Por quê? Porque todo mundo tinha ido embora para Londres. Falar tipo assim, galera, volta, por favor. É fato. Eu não estou contando história, eu não estou fazendo conjectura. Isso é fato. Não estou aqui criando uma ideia, é realidade. Se você fala para alguém, eu vou te taxar mais amanhã, pode ser o tanto que for, ele vai pensar em 2 coisas. Ou eu só nego ou eu vou embora. É o que vai acontecer. Agora, será que o problema do Brasil é falta de imposto? Tem que cobrar mais imposto? Será que a Lava Jato não está mostrando para a gente que o problema não é falta de dinheiro?
que é realmente o excesso de burocracia para se gastar de forma errada o dinheiro. Uma vez eu fui participar de uma auditoria no estado de Goiás, pediram para a gente fazer um estudo, na época eu era pesquisador lá na Universidade Federal de Goiás. Aí a gente foi fazer um estudo sobre o gasto público. A gente descobriu que teve secretarias que eram no prédio do governo, e o governo falou assim, não, esse prédio aqui é muito caro, vamos mandar as secretarias para lugares mais baratos. Então uma secretaria não precisa ficar no centro da cidade, num prédio que o aluguel é muito caro. Ela pode ir para uma casa que tem um gasto mais simples, mais afastado. Olha que ideia ótima de redução de gasto público. Ideia ótima. O que a gente descobriu? A gente descobriu que o assessorista não foi mandado embora. Que o cara que pilotava o elevador numa casa térrea ainda estava trabalhando lá, olha que legal. Então, é uma discrepância, um desarranjo na forma de gastar o dinheiro público. Então, acho que taxar grandes fortunas, não é minha opinião, fato, não funcionou na França. Cara, se algo não funciona na França, se algo não funciona na Alemanha, não vai funcionar em lugar nenhum. Eu tenho essa perspectiva. Porque são culturas extremamente rígidas, né? Comunismo, tentaram na Alemanha, não deu certo, cara, se não deu certo na Alemanha, a gente não precisa tentar mais em lugar nenhum. O alemão é o cara mais sistemático que existe no mundo. Se fosse para algum lugar dar certo o comunismo, tinha que ser na Alemanha. Não deu! Então não tem como. Esse negócio de taxar grandes fortunas é uma ideia muito ruim. Por quê? Minha opinião? Não. O fato real provou isso na França. Obrigado. Meu nome é Lucas, sou estudante de psicologia. A gente vai parabenizar, foi muito boa a palestra. Achei bem divertido. Não tem futuro carreira de stand-up. Mas. Valeu, gostei. Você falou a questão da tecnologia. Eu acho que hoje em dia, uma das melhores formas de você poder desobedecer o Estado por meio da tecnologia. O Uber mostrou isso bastante, né? Se eu desse uma carona para alguém e cobrasse por causa disso, apreenderia o meu carro, teria que pagar multa, e hoje em dia todo mundo faz isso com o Uber, mesmo que a legislação não permita, você vai tendo que flexibilizar. E uma das coisas que eu acho que dá mais poder para o Estado é a questão dele poder controlar a oferta monetária, né? Aí entra a discussão das moedas digitais, que você acaba tendo, apesar de você não ter um laço, ter um controle de quando você vai aumentar a oferta, depois de não sei quantas transações. E só que você tem um problema da volatilidade, né, dessa oferta, dessa moeda. Eu fico pensando se você colocasse para as moedas funcionarem numa ideia de livre mercado, assim, por exemplo, o Santander tem uma moeda, o Banco do Brasil tem uma moeda, outros bancos têm outras moedas, e aí a partir disso o consumidor escolhesse, essa moeda aqui não tem tanta inflação, e estimulasse uma competição entre várias moedas. E você acha que isso seria funcional, assim, seria algo possível de ocorrer? Em vez de ter uma moeda institucional, por exemplo, o real, você poder ter várias moedas, eu acho que a ideia de uma moeda digital poderia facilitar isso, talvez. Sim, eu acho que quando a gente fala na questão monetária, de moedas, eu acho que é onde gera o maior atrito entre as escolas liberais. Então, eu lembro que uma vez a gente foi tomar uma cerveja, foi o Daniel do Instituto Kalmenger, o Adolfo, o Fábio aqui do Wilco, a gente tomando cerveja, aí bebo, só invento história polêmica para falar, a gente começou a falar de moeda. E aí briga mesmo, porque volta padrão ouro, não volta padrão ouro, moeda virtual. Então é um ponto onde os liberais brigam muito, de fato. A escola austríaca acredita que o ponto de partida dos problemas na economia é questões monetárias, de fato, porque o governo tem um monopólio, e aí o Walter Block vai fazer uma crítica muito interessante ao Milton Friedman, que é, Milton Friedman, a gente é livre para escolher, mas não posso escolher a moeda que eu quero escolher. É engraçado isso, né? Então, eu acredito que a tecnologia ajuda muito a gente poder escolher a moeda que a gente quisesse. Não que cada um... Eu acho assim, até a gente poderia pensar o seguinte, abre o mercado de moedas. Se eu quiser trabalhar com real, eu trabalho com real. Se eu quiser trabalhar com dólar, eu trabalho com dólar. Aí as pessoas falam assim, mas é muito difícil. Cara, existe algoritmo. O algoritmo resolve tudo pra gente hoje. Faz essas conversões, faz essas contas todas pra gente. A gente tem tecnologia, o celular de hoje é mais potente que o supercomputador da NASA quando eles foram pra Lua, cara. Como é que você quer falar que a gente não vai dar conta de resolver um problema de troca de mercadoria se a NASA, com um computador muito mais fraco que o seu celular, pôs um homem na Lua? Então, é subestimar a capacidade do ser humano. Nós precisamos evoluir. O governo tem que parar de intervir no nosso modelo. Eu acredito que daqui a 100 anos, as aulas de economia vão falar, olha como eles tinham um modelo econômico extremamente equivocado. Eu acredito no maior atraso da economia mundial, porque a economia mundial nunca sai desses ciclos de crises, é porque nós temos essa coisa do
do fluxo forçado de uso de moeda e o controle monetário estatal das moedas. Tinha que liberar a moeda. Se eu quisesse construir uma moeda, eu faço uma moeda e pronto. Se ela ganhar confiança. Por que as moedas virtuais hoje têm um problema de não ter lastro? Porque se ela tiver lastro, o governo pega ela e ferra. Então é por isso que elas não têm lastro. Se fosse liberado, eu acredito que muitas moedas, para atrair mais clientes para usar a sua moeda, elas iriam criar um lastro para transmitir segurança. Recentemente eu fui convidado para fazer um estudo para uma moeda virtual que eu querendo lançar no Brasil, e a conta do cara era justamente essa. Ele queria saber como que ele poderia lastrear uma moeda. E aí a gente chegou na seguinte conta: você pode falar que o mercado primário vai garantir o lastro até aqui. Daqui para frente é volatilidade do mercado e é risco do investidor. Quem quiser jogar, joga. Então eu acho que as moedas virtuais vão caminhar para isso. O Bitcoin é a primeira, a gente já tem outras 20 moedas virtuais no mundo. À medida que os governos pararem de querer intervir nisso, elas vão ficar mais fortes e nós vamos ter uma economia monetária que vai favorecer os mais pobres. Porque o problema da moeda estatal é que ela cobra o pior tipo de imposto que existe, que é a inflação. Esse é o problema. Parabéns pela palestra, primeiramente. Meu nome é Júnior Pascoal, libertário. A pergunta é bem direta, objetiva. Eu queria saber o que você acha que está por trás da mentalidade anticapitalista. Como é que é? Desculpa. O que você acha que está por trás da mentalidade anticapitalista? No fundo, eu acho que nós temos medo da humanidade entrar em colapso. A gente tem medo da gente perder a simplicidade que nós conquistamos durante séculos. A gente acha que se não tiver alguém para comandar as pessoas, a gente vai entrar num colapso total e a gente vai se extinguir. De boa, se a gente não é suficiente maduro para conviver em sociedade, é bom que a gente fique extinto mesmo. Vou ser bastante sincero, era bom que entrasse em extinção, porque é muita energia gasta à toa, mas eu acho que o ser humano tem um poder muito grande. E o Estado quer que a gente descubra que a gente não tem esse poder, que a gente precisa de alguém para controlar a gente. E é isso que está por trás da mentalidade anticapitalista. Boa noite, adorei a palestra, parabéns. Meu nome é Gabriele, todos me chamam de Gabi, Castelo Branco. Então, a minha pergunta seria a seguinte: como tirar essa capa de maldade que os jovens vêm sendo doutrinados desde o ensino fundamental e médio, ser contra o consumismo, contra o capitalismo que favorece os grandes empresários, que prejudica os pobres? Como trazer de forma mais facilitada para o jovem, principalmente o jovem que sai do ensino médio, o jovem universitário que chega aqui na universidade totalmente com um leque de PSOL, PT, PCO, PSTU e todas essas correntes que não tem uma certa... agora está tendo uma certa concorrência, mas mesmo assim a concorrência ainda é muito desleal. Mas eu me coloco como no meu caso, em tempos difíceis, aos meus 15 anos, eu era narcopunk. Eu era contra o Estado e contra o capitalismo. Era uma ideia muito absurda, mas eu já tinha aquele ódio pelo Estado. Eu só precisava tirar aquele meu ódio pelo capitalismo. E às vezes, quando certos amigos iam falar, vamos lanchar no McDonald's, eu falei, que absurdo, eu não vou comer no McDonald's, não sei o que, mas eu morria de vontade de comer no McDonald's. E eu ficava assim, gente, só essa vontade já me deixa um ser consumista. Então eu tinha necessidade de tirar aquilo da minha cabeça. Aí ok, comecei a conhecer as ideias liberais, não sei o que. Só porque eu não conhecia, eu só conhecia ideias de esquerda e de direita conservadora. Não existia, não tive acesso naquele momento a ideias liberais e libertárias. E eu falei, cara, não vai rolar porque eu não sou de esquerda e eu não sou conservadora. E isso está me matutando minha cabeça. Como que eu vou me definir? Então eu procuro uma forma de tirar essa capa de maldade do capitalismo e trazer mais para perto dos universitários, dos jovens, e tirar Paulo Freire da cabeça deles, nem que seja por uma exorção. Essa é a pergunta.
Fica tranquilo, eu já fui da UJS. Isso tem cura. O povo fica falando mal da cura gay. Tinha que priorizar a cura comuna, né? Sério, eu participei em 1994 da invasão do Ministério da Educação que teve aqui em Brasília. Aí eu vi a polícia batendo nos caras e falei, você tá maluco, velho? Eu vou beber. Foda-se a causa. Ó, negócio seguinte. Essa palestra, a história, eu acho que seria interessante contar, por exemplo, a história dessa palestra. Um dia, uns anos atrás, meu telefone toca, era o Rodrigo Saraiva Marinho, falando assim, Adriano, que dia, tal dia você pode vir para Fortaleza dar uma palestra? Eu falei assim, posso, qual que é o tema? O tema é capitalismo em favor dos pobres. Eu falei assim, velho, capitalismo, que nome ruim, uma coisa pejorativa. Vamos colocar livre mercado em favor dos pobres. Capitalismo, porque a gente tem que quebrar essa ideia ruim. A gente tem que quebrar essa ideia e mostrar que a gente nunca teve capitalismo no Brasil. Vem, você, beleza, está pagando a passagem no novo. Aí fui e tal, dei a palestra lá, foi ótimo, mas nós fizemos um mutirão de palestras lá, ele veio para Goiânia, veio para Brasília, foi quando a gente veio para Brasília aqui na UNB, demos a palestra, o Adolfo estava com a gente também, e aí comecei a viajar o Brasil todo falando essa, e acabou que eu achei o máximo essa coisa de, não, nós temos que confrontar os termos mesmo, mostrar que os termos são errados, que nós estamos mais próximos de capitalismo no Brasil, e aí onde as pessoas, eles estão realmente desfocados do problema real. Realmente, o imperialismo existe, né? Nós somos contra o imperialismo. Como é que você acaba com o imperialismo? Com o capitalismo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o professor de História de Harvard, ele é um professor que tem vários vídeos eu estou enrolando aqui porque eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar, o Neil Ferguson. Você joga esse nome na internet, ele tem um livro sobre essa questão da grande convergência, que é a teoria dele. Quando você tem economias de livre mercado, elas crescem, elas começam a ficar grandes, como aconteceu com a Inglaterra, como aconteceu nos Estados Unidos. Chega um determinado momento que o governo interfere demais nessa economia e vira império. E ele começou a mostrar que o que aconteceu com a Inglaterra é que quando virou império, deu merda. O que está acontecendo nos Estados Unidos, virou império, deu merda. Então, hoje, essa ideia de imperialismo, a gente acaba que meio que compartilha um pouco dessa crítica ao imperialismo, mas muita gente fala que a imperialismo é o capitalismo, mas não, foi o abandono ao capitalismo e começar a abraçar mais as causas estatais, nacionalistas, do que as capitalistas de livre mercado propriamente dito. Como que a gente vai resolver isso? Fazendo isso aqui que a gente está fazendo. A gente, em vez de estar lá no Facebook chamando todo mundo socialista, a gente está aqui no evento. A gente está fazendo acontecer. A gente sai de Goiânia, a gente sai de Brasília, sai de Fortaleza, sai de qualquer lugar, sai de Curitiba e fica rodando o Brasil todo. É isso que a gente está fazendo. O Instituto ILGO é o caminho para resolver isso. O Instituto Liberdade e Justiça de Goiânia é o caminho para isso. Por quê? A gente falando as ideias, pessoas vão absorver ideias. Lá no Instituto Liberdade e Justiça nós temos um professor de história. Aí eu falo, cara, como é que você está dando aula agora? Ele fala o seguinte, bicho, eu dou aula da seguinte forma. Eu falo o seguinte, no Enem vai cair isso, você vai responder isso, mas na verdade foi assim, assim, assim. Então, está se construindo isso. Então, para chegar no ensino médio, não tem como. Nós vamos ter que ter mais professores liberais nas universidades, fazendo mais teses de doutorado, escrevendo mais livro liberal. Por exemplo, nós estamos agora em outubro fazendo um grande lançamento do livro do Instituto Liberdade e Justiça chamado Liberalismo e Transporte. Para justamente o quê? Aí a gente fez um crowdfunding para quê? Todo mundo que comprou um livro, um outro livro vai ser doado para uma biblioteca de universidade. Então todo mundo, então nós vamos doar, a gente fez as contas, vamos doar 200 livros para universidades. Já vai ter uma fonte de referência bibliográfica para quem escreveu um TCC, ter um livro sobre liberalismo lá. Tem poucos livros sobre liberalismo de forma acadêmica para ser trabalhado em universidades. Então, com isso a gente vai formando novos profissionais liberais, libertários, que vão ser os professores dos professores que vão dar aula lá no ensino médio. É um trabalho árduo, é um trabalho que nós vamos demorar algum tempo para chegar lá, mas se a gente desistir hoje, não vai acontecer. E daqui a alguns anos vão lembrar, olha, lembra quando tudo começou? Foi naquela primeira semana que a gente foi, a gente acreditou naquele maluco de gravata borboleta. Então, o caminho é esse, gente. Nós estamos começando, da forma bem incipiente mesmo, mas é o caminho, não tem outro jeito. Não é tomada de poder que a gente vai resolver o problema.
tá? É construindo ideias. Por isso que o Mises dizia, ideias e somente ideias podem iluminar. É difundindo ideias, é o caminho. A gente vai ter que ser mais breve com as perguntas, que a gente está estourando o tempo, então eu vou pedir para vocês serem bem objetivos, tá? O mais possível. E eu também, né? Eu consigo as respostas. A gente está estourando o tempo da planta do Luciano. Certo. Meu nome é Fernando, eu sou estudante de farmácia aqui da UNB e tenho acompanhado bastante o debate sobre saúde pública aqui no Brasil e os movimentos sociais estão reclamando muito da PEC 241, que está sendo proposta para limitar os gastos do governo, chamando até de PEC do Estado mínimo, né, que eu acho uma ironia gigantesca. Eu queria que comentasse um pouco sobre isso, se é uma PEC do Estado mínimo realmente, se isso pode prejudicar a saúde pública, se é que ela já pode ser mais prejudicada do que já é hoje, e sobre isso. Eu acho assim, o Estado não deveria intervir na saúde. Eu acho que o Estado, quando ele intervém na saúde, ele justamente favorece a iniciativa privada. É engraçado, toda cidade, o secretário de saúde é médico, né? E ele tem um hospital particular, olha que engraçado, né? Por quê? Porque é rotineiro. O cara vai para lá, cria um status da saúde, que é o que a gente tem hoje, para evitar concorrência com o hospital privado dele. Essa é a realidade de todos os municípios do Brasil. Todo município, o secretário de saúde é um médico, tem um hospital, e ele de alguma forma fica rico, e ao ficar rico, o serviço de saúde fica ruim e as pessoas têm que ir para a iniciativa privada. Então, quando a gente fala em reduzir dinheiro para a saúde, reduzir dinheiro para a educação, eu acho que a gente fecha um pouco a torneira de fluxo de corrupção. Quanto que o cara consegue roubar no mandato? 10%. Beleza, a gente está diminuindo o tanto de 10% que o cara vai roubar. Eu, como pesquisador numa instituição federal, eu tenho um perfil de pesquisa, eu estou achando ótimo acabar dinheiro para pesquisa. Por quê? Porque vai fazer quem é pesquisador de verdade ir atrás de pesquisa de verdade, de recurso, vai ter que o governo flexibilizar a burocracia, porque hoje a gente não, é um mito que eu tinha quando eu não entrei na universidade, quando eu entrei eu vi. O problema é que existe muita burocracia para a gente conseguir dinheiro de fundos de investimento, de empresas, para desenvolver tecnologia nas universidades. Né? Lá no nosso campo do Instituto Federal, a gente está fazendo, o pessoal da engenharia elétrica está fazendo uma usina de fotossensora para o campus nosso, dependente de energia elétrica, ser autossustentável energeticamente. O que está acontecendo? Burocracia, de assinar convênio, burocracia para isso, burocracia para aquilo. Se acabar o dinheiro, o governo vai ter que abrir mão dessa burocracia para a gente correr atrás. Quem que vai correr atrás e vai receber dinheiro? Quem tem pesquisa séria. E não as pesquisas malucas e nada a ver, que não leva nada a lugar nenhum. Então, vai dar uma selecionada sim. É que nem o Adolfo falou, muita empresa vai quebrar? Vai. Mas a gente vai pelo menos sair desse estado de superaquecimento da economia, onde o dinheiro não tem retorno para a sociedade. Eu vejo o hospital público como uma mina de desvio de dinheiro, né? Porque lá em Goiânia, não sei se vocês viram, o pessoal estava com um esquema caçamu de pegar gente que não estava tão doente assim e pôr na UTI, para poder roubar o dinheiro do cara na UTI, porque o cara que está na UTI ele não vai gastar tudo que o UTI custa, então vai fazer mais desvio. Então é horrendo isso, tem que cortar o dinheiro para esses parasitas perderem o estímulo de estarem lá. Se a saúde tiver pouco dinheiro, será que um canalha ladrão vai querer ser secretário de saúde? Não tem gente roubar, não quer a secretaria não, me dá outra. Então acho que até isso pode minar de alguma forma a corrupção de certo sentido, tá? Mas essa é uma visão minha, que não sou da área de saúde, mas fazendo algo parecido com a educação, eu acho que é ótimo cortar dinheiro. A última pergunta aqui do... Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe, eu sou do serviço social, mas relaxa que não sou marxista. De boa, mas sou liberal. Mas assim, eu queria saber da tua opinião sobre o Bolsa Família, porque pelo menos os movimentos de esquerda, eles falam que a direita tem um problema enorme com o Bolsa Família, mas eu vejo o Bolsa Família como algo liberal, não é um problema para mim por isso. Porque eu acho que o caráter emergencial traz uma espécie de solução. Ao invés de você ter, sei lá, um mercado nacional que daria muito mais gasto, você tem uma espécie de voz, você dá um valor, o indivíduo ele exerce cidadania no mercado. Isso. Eu queria saber o que você tem a falar, porque de fato eu acho que existe uma tretinha. É uma ideia. O Bolsa Família é uma ideia liberal criada por Milton Friedman com a ideia de Rothschild. Simples assim. Agora, o outro lado,
quer cortar o Bolsa Família. Aí já é o objetivo de cortar o empadrinhamento de votos, né? Porque o Bolsa Família é dado conformidade política, de acordos políticos. O Bolsa Família não traz problema para o orçamento público. Se fosse para mexer em tudo, o Bolsa Família podia ficar por último. O impacto do Bolsa Família nas contas públicas é muito pequeno, dá menos 1% do PIB do Bolsa Família. Então é uma grana muito pequena, por exemplo, comparado com o dinheiro do BNDES. Então, é aquilo, sempre quando muda um governo, eu que estou numa instituição pública, cria aquele espírito, vai acabar com tudo. Toda vez cria um clima de apocalipse. Vai acabar com tudo, vamos cortar tudo. O mundo vai acabar porque vai cortar o Bolsa Família, vai cortar não sei o quê. Sempre, cara, toda mudança de governo falam isso. Certo? Então, primeiro, é uma ideia liberar o Bolsa Família e outra, não impacta a economia. Por mim, continua o Bolsa Família, vamos cortar o BNDES, aí vai dar certo. Então, a minha ideia é essa. A gente vai uma salva de palmas para o professor Paraná.